positivas no setor de óleo e gás. Em entrevista para a Agenda de Futuro de hoje, o presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, IBP, Roberto Ardenghy, fala sobre o diferencial do petróleo que produzimos no país e os impactos no mercado que caminha para a transição energética e a descarbonização. O presidente do IBP também elencou como prioridade máxima para os próximos 4 anos a necessidade e a importância da capacitação de mão de obra para atuar no setor de óleo e gás. Esse tema é muito interessante. Na verdade, é um tema até de abordagem federal, em que a bancada fluminense precisa estar atenta e a par. Mas uma coisa interessante, né, é que a questão dos dutos, ela até então ela é tocada pelo Ministério da Energia, das Minas e Energia, porque era visto como um tema da energia, e não como um tema de logística, que teria que estar nos transportes. Então, esse deslocamento, eu acho que é um tema aí para os próximos 4 anos, né? De se pensar como que a questão do transporte por dutos também é um tema da logística e precisa estar sendo tratado sob esse aspecto, né, de como a gente melhora aí a nossa infraestrutura de uma maneira geral. Sem dúvida. E é muito importante, né, porque no caso do gás natural, o gás natural a gente fala aí quando você estuda esse setor, que ele é, na verdade, uma indústria de dutos, né? Porque o gás natural não existe se não tiver um duto para transportar ele de lá para cá. Hoje em dia já existe uma tecnologia de liquefação, né? Você pode transformar o gás do estado gasoso para o estado líquido, né? Mas isso envolve você reduzir a temperatura dele para menos 268 graus, abaixo de zero. Então, não é brincadeira, né? É uma coisa que envolve também muito gasto de energia, e nem todo projeto de gás natural justifica uma liquefação, né? Então, na verdade, ainda é muito forte a questão dos dutos, e o Brasil precisa de mais dutos, né? Eu acho que uma conclusão, e pensando assim em infraestrutura, que você mencionou, para o futuro, é realmente tentar mecanismos que apoiem, né, o desenvolvimento da indústria de dutos, interiorizar os dutos, que os dutos cheguem até as indústrias, cheguem até as térmicas, né? Porque isso vai dar muita segurança e vai dar muita competitividade para essa molécula tão importante que é o gás natural. E aí, voltando para a questão ambiental, né? A gente fala do gás como um combustível de transição. Existe essa agenda, né, que a gente precisa dar conta, que é uma agenda de redução, de descarbonização, ao mesmo tempo que a gente precisa usar esses recursos que a gente tem hoje, né? O petróleo é um recurso importante aí para a economia, para poder justamente fazer essa transição. Como o IBP se posiciona nessa pauta e nessa agenda da sustentabilidade? A tua pergunta é muito importante, porque evidentemente, que a gente acompanha todos os dias esse debate muito, muito importante, né, com relacionado à questão da sustentabilidade. A indústria de óleo e gás, ela não nega que a emissão de gases de estufa gerado a partir da queima dos combustíveis fósseis seja um elemento importante no aquecimento global. Isso aí já é reconhecido, e a indústria tem isso como já um fator já devidamente aceito, e estamos trabalhando no sentido de melhorar a nossa pegada de carbono. Nós achamos apenas que talvez esse debate ele esteja assim um pouco desfocado, porque as pessoas falam muito no sentido de novas tecnologias, novas formas de produção de energia, todas elas, evidentemente, que têm seus méritos, mas todas elas têm um custo para a economia, né? E elas têm também, além disso, aspectos ligados à segurança, à confiabilidade, né? O fato de, muitas vezes, você não ter aquela energia disponível porque faltou luz, faltou sol ou faltou vento naquele determinado dia. Então, isso não acontece com o petróleo e com o gás. Ele é uma energia, ele é transportável, ele é seguro e ele é confiável, né? Por isso que ele é usado, né, largamente no mundo. O mundo consome aí 98 milhões de barris de petróleo por dia, né? Porque é um setor realmente que fornece esse elemento importante para o progresso humano e para o desenvolvimento da sociedade. Então, a gente acha que existe um espaço, quando você olha o setor de óleo e gás, mais do que você falar em novas energias, existe um espaço muito grande para você falar na melhora da eficiência do que você tem hoje, né? Só para te dar um exemplo. Se você fizesse a reestruturação ou a retífica todos os motores hoje industriais que existem no mundo, que são motores já muitos deles antigos e que fornecem energia para instalações industriais, por exemplo,
você economizaria 90% do consumo de uma Europa, né? Então, veja, então existem hoje muitas oportunidades para você fazer o que você faz hoje melhor, né? Porque o que se discute hoje no meio ambiente e quando você vê lá o que foi tirado lá do Acordo de Paris e as discussões em cima da COP, da Convenção para a Mudança do Clima, né? O que foi acertado em Paris não foi o fim da emissão de CO2, né? Foi a redução da emissão de CO2 no nível compatível com a sobrevivência da humanidade. Esse é o objetivo do Acordo de Paris e é isso que os países estão olhando. Então, nesse aspecto, a indústria de óleo e gás tem uma enorme contribuição a fazer nessa questão da redução das emissões para atingir o que Paris determinou, né? Mais do que a gente botar energias que muitas vezes elas têm esse problema não só da questão da confiabilidade, mas também a questão do preço, porque países como o Brasil, que são países em desenvolvimento, que têm sociedades ainda muito carentes, né? Nós temos que ter essa preocupação do que a gente chama da desigualdade energética, né? Nós temos que prover para a nossa sociedade uma energia barata, né? Nós temos ainda quantidades grandes da população que não tem sequer acesso a qualquer tipo de energia, né? E não é só o Brasil. A África, por exemplo, tem 600 milhões de habitantes que não têm acesso a qualquer energia. As pessoas moram no escuro, 7 horas da noite fica tudo escuro e não tem uma lâmpada em casa, não tem uma televisão, não tem uma geladeira e por aí vai. O que vamos fazer com essas populações todas? Vamos exilar eles do mundo energético, do mundo industrial, do mundo desenvolvido, em nome de uma energia que muitas vezes essas populações não têm condições de comprar, né, pela questão do custo. Então, eu acho que essa preocupação que países, inclusive como o Brasil, tem que ter, e eu acho que aí nós achamos que a descarbonização, a maior eficiência energética, cumpre um papel ainda muito grande. Ou seja, tudo tem que ser balanceado. Evidentemente que eu não estou falando contra as energias renováveis, acho que elas têm um enorme mérito, né? Mas eu acho que necessita que seja balanceado no sentido também de ver que nós ainda podemos prestar um grande favor, um grande papel na sociedade, aí mais descarbonizando a nossa atividade. Por último, um tema importante também da gente tratar aqui, que o senhor abordou já, que é a questão da capacitação, né? De a gente ter uma mão de obra que possa atender aí aos desafios da expansão dessa indústria de óleo e gás. Como que o IBP pode trabalhar nisso em parceria com a Alerj e também na identificação, né, de quais cursos e competências esse profissional que vai entrar no mercado de óleo e gás precisa ter? Então, esse é um ponto muito importante que também tem causado uma preocupação grande nas empresas, né, que é a necessidade cada vez maior que nós teremos de mão de obra. Pra você ter ideia, os nossos números indicam que nos próximos 10 anos nós vamos precisar de 460 mil pessoas a mais na indústria, né? Mas não é qualquer profissional, é um profissional também treinado, né? Porque à medida que você tenta descarbonizar, na medida que você procura maior eficiência energética, né? Você também começa a exigir dos profissionais competências, né? Que hoje não estão normalmente atingidas, né? Então, é por isso que nós estamos realizando a Rio Oil and Gas agora no final de setembro, né? E 26 a 29 de setembro, e das alavancas, uma das bases da nossa atividade que a gente vai desenvolver na Rio Oil and Gas é exatamente discutir essa questão da mão de obra e que tipo de profissional a gente vai ter. Nós temos uma universidade aqui dentro do BP que já presta, nós temos mais de 140 cursos, né, que são oferecidos a todo o profissional que trabalha no setor de óleo e gás, e aí eu falo da cadeia inteira, desde a exploração e produção até lá o refino e a distribuição. Então, são profissionais que são treinados por equipes do IBP há muitos anos. Nós temos realmente os melhores professores, os melhores técnicos do mercado estão conosco, dando esses cursos, né? E eu acho que nós temos uma oportunidade muito boa de trabalhar em conjunto com a Alerj nessa agenda, né? Identificando necessidades, vendo onde é que se pode trabalhar, em que setores ou em que locais do estado do Rio de Janeiro está havendo essa necessidade de mão de obra, né? Eu só vou te dar um exemplo, né? Essas grandes unidades de produção, que muitas vezes vocês veem aqui entrar na Baía de Guanabara, a gente chama de uma FPSO, é uma unidade de produção, de armazenamento e de transferência de petróleo. Elas ficam lá em alto mar produzindo petróleo, tem uma série de
de poços e tubos que são conectados a ela, e ela produz uma quantidade grande. Então, são grandes unidades. Para vocês terem ideia, ela tem um tamanho de 2 campos de futebol, né? Para você ter ideia da dimensão desse negócio. E, na média, para você manter uma plataforma dessas operando de maneira correta, você precisa de 200 pessoas. Né? 200 pessoas durante 24 horas, né? Então, são turnos, né? Então, que se revezam a cada 6 horas. Então, só aí são 800 pessoas em cada plataforma que tem que estar operando, sem contar o pessoal que está em terra, né, que está descansando para depois voltar para a plataforma. Então, nos projetos do Brasil e as grandes empresas, elas vão trazer nos próximos 5, 6 anos de 12 a 15 dessas plataformas para o Brasil, para operar. E aí, onde é que estão os profissionais para esse desafio? Né? Eu não sei, realmente, eu acho que isso aí nos preocupa muito. É uma enorme oportunidade de mão de obra, acho que, porque esse setor é um setor que tem uma empregabilidade muito boa, todas as relações são de longo prazo, etc. Mas nós temos que treinar esse pessoal e cada vez mais, inclusive nessa agenda forte aí de sustentabilidade e descarbonização. E qual a importância para o IBP de compor o quadro de instituições que fazem parte do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico aqui da Assembleia Legislativa? É um enorme espaço de diálogo para nós, né? Porque o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, é o foco das nossas atenções. Todos esses investimentos que eu mencionei, 60% a 70% serão no Rio de Janeiro, por causa daquela realidade geológica que eu te mencionei. Então, para nós ter o diálogo com as entidades, com os órgãos de representação, dentro do foco da Alerj, que é um foco de desenvolvimento, de entender as demandas, inclusive de todos os rincões do estado do Rio de Janeiro. A gente não quer ficar concentrado apenas na cidade do Rio de Janeiro, né? Nós temos polos importantes, Campos, Macaé, só para te dar 2 exemplos, Maricá e outras cidades, Caxias, onde tem o polo de refino. Então, nós temos uma presença forte dentro do Estado, em todas as regiões, né? Então, a presença nossa no Fórum de Desenvolvimento da Alerj e você poder estar junto nas discussões do futuro dessa indústria, para nós é absolutamente crítico e a gente agradece muito essa oportunidade.